Olá pessoal, meu nome é Sávio Luan, eu estou cursando Educação Física, bacharelado, e hoje a gente vai gravar o segundo episódio do nosso podcast. Então hoje a gente trouxe para vocês a nutricionista Milena Angel. Oi. Então, apresente-se um pouco, né? Fale mais sobre você, o seu trabalho. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou a Milena, sou nutricionista, eu trabalho mais com público vegetariano e esportivo. Sou egressa aqui da Unis também. E, além disso, também eu estou me formando em Educação Física na UFES. Eu juntei os dois cursos e acho que hoje essa temática tem muito... Posso agregar muito também com as minhas duas áreas de atuação. Certo. Então, a primeira pergunta que a gente tem para a Milena é assim, qual seria a importância da nutrição na adolescência? Certo? Então, a nutrição a gente já começa desde ali quando a criança está no útero da mãe. Depois a gente vem infância e a gente vem para a adolescência. Nessa fase é de suma importância. Por quê? É um momento que os adolescentes estão muito em desenvolvimento e ocorre tanto mudanças hormonais, internas e começa a ir para o físico também. E acredito que muitas crianças falam, muitas adolescentes, né, quando está saindo dessa fase, falam assim, estou em fase de crescimento. Sim. E começa muito a ter apetite, e começa a comer mais, e as mães até... né? Comer bastante. Comer bastante. Infelizmente, geralmente besteiras. Sim. Por quê? Sacia muito mais rápido e a criança começa a viciar mais. Então, aqueles salgadinhos... Açúcar também, açúcar, né? porque muitos produtos têm açúcar. Até biscoitos, por exemplo, biscoitos de marcas que são salgados, eles também têm açúcar. E as mães não sabem disso. Uhum. Então, como é que deveria e por que é importante, né? É importante porque ele está em fase de crescimento e para evitar... posteriormente na fase adulta ou idoso, que ele tem algum tipo de doença, como, infelizmente, obesidade, que designa outras doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, é importante para a prevenção de doenças e também que ele tenha uma qualidade de vida, posteriormente, quando for adulto e idoso, né? Certo. Então, e exatamente esse é o problema, né, atualmente, porque as pessoas comem o que querem, não procuram saber, né, não tem mais informações. E é importante pra gente saber os métodos de prevenir, né, isso, né? Já prevenir na adolescência, né? Já na fase que tá crescendo, a gente prevenir que aconteça isso, né, logo pra frente, né? A gente nutricionista auxilia aos pais. A gente tem eu falo que é um trabalho de mão dupla, né? Então, assim, a criança, ela vai comer o que os pais dão. Sim. E a alimentação dos pais reflete na vida que aquela criança vai ter, naquela relação que a criança vai ter com a comida. Criança, adolescente, a mesma coisa, porque quem alimenta os adolescentes são o quê? Os pais. Só que a gente também tem um fator que, infelizmente, nós nutricionistas tentamos ajudar, que é a alimentação na escola. Os adolescentes, eles estudam, e a maioria das cantinas hoje não tem alimentação saudável. A maioria é tudo lanche mesmo, é pipoca, salgadinho, fritura, maioria, refrigerante. Salgados de forno, né? Então, hoje, a gente tem algumas escolas que estão procurando nutricionistas para tentar implementar alimentos saudáveis na cantina para vender para os alunos. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria, e, infelizmente, também em escolas públicas. Sim. Porque escolas públicas, geralmente, um suco e um biscoito salgado. Já não tem muitos alimentos para eles, né? E quando tem também, eles não têm muita opção. É comer ou ficar com fome, né? Isso. Então, assim, a gente nutricionista auxilia, ajuda, mas a gente também precisa dos pais. Porque se o adolescente tá vendo que você tá consumindo alimentos saudáveis, ele vai conseguir e vai começar a comer também. É como se fosse uma base, né? Ele vai se espelhar ter uma no seu base. pai e tal. É bem importante isso, né? Então, assim, tem muita gente que não sabe, né? Como deve ser essa alimentação na adolescência. Não tem muita gente que não sabe, né? Então, é importante a gente saber, mais ou menos, o que a gente deve comer, o que a gente pode evitar, o que faz mal, o que faz bem. Tem muita gente que pensa, vou comer só um negocinho e não vai causar nada, mas mais pra frente você já tá comendo muito e acaba viciando, é que nem açúcar, né? Eu sou muito viciado em doce. Então, o doce pra mim, você pode me dar, posso estar cheio o que for, mas se você me dá um brigadeiro, eu vou aceitar, eu não vou negar um brigadeiro, entendeu? Isso. Olha, hoje, se eu tô falando que eu sou nutricionista, tem pessoas que têm condições de ter nutricionista, mas também tem pessoas que, infelizmente, não têm. Existe o guia alimentar, tanto para crianças, adolescentes, quanto para pessoas adultas e idosas, que é um guia alimentar feito pela Sociedade Brasileira, e qualquer pessoa consegue, é gratuito pela internet, então se você tiver interesse em querer saber algumas orientações, é um guia feito por nutricionista, por médicos, na internet você online consegue de graça mesmo, né? isso, online, você consegue baixar, sim. Guia alimentar para a Sociedade Brasileira, tem para criança só e tem para pesquisar, adolescentes. é importante dizer, só se você pesquisar no Google lá, como isso, Guia Alimentar para a Sociedade Brasileira. Você encontra na internet sem nenhum problema então, e é gratuito. Se você quiser saber sobre isso, você vai lá, vai no Google, que hoje em dia é tudo fácil, assim, você pesquisa, você acha.
E se você tiver mais um interesse, né, você pode ir lá e pesquisar. Mas complementando assim, é uma alimentação sem nenhum mistério. Então, alimentos in natura é frutas, vegetais, legumes, porque todos nesses alimentos a gente encontra vitaminas. Vitamina B12, vitamina complexo A, que são vitaminas que são importantes para o seu crescimento. Então, assim, eu sei que quando tá entrando na fase da adolescência, começa a puberdade, muitas pessoas começam a querer fazer exercício, né, geralmente, e só pensam em proteína, carboidrato e gordura. Sim. A gente não só precisa disso para No sobreviver. caso de quem começa, assim, na fase que você começa a treinar, né? Isso. Fazer academia. Você também tem que se atentar aos sais minerais e às vitaminas que também são importantes. Sim, só pensando em carboidrato, Isso. proteína, que A é pra gente- crescer, pra ganhar músculo, e só quer músculo e não sabe, né? Isso, e Mais às ou menos vezes, esses né, e às minerais. vezes não consegue ganhar músculo. Porque e não que não pode falta tá com- por falta desses Algumas nutrientes. vitaminas né? também, isso pode Ah. estar com deficiência em alguma vitamina, aí a gente nutricionista auxilia. Mas, resumindo, é frutas, legumes, verduras, cereais integrais. E assim, eu sei que evitar às vezes é difícil, mas moderar na consumação de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, que a gente falou aqui, refrigerante, porque eles têm muito conservantes, têm muitos aditivos, e isso faz muito mal à saúde. E às vezes, alguns que são cheios com muitas gorduras, pode ser que eleve o colesterol, triglicerídeos, e isso leva a ter dislipidemia, obesidade, como a gente falou. E, infelizmente, a gente sabe hoje que existem muitos adolescentes, os estudos já falam, obesos. E um dos fatores que tem nos estudos que falam é o excesso de tempo de tela. Sim, Então, no celular, Isso, televisão. televisão, videogame, ficam muito na tela e esquece do mundo real. Não praticam também exercício. Não pratica nada. atividade E, física. tipo assim, como você falou de ficar na tela, fica muito tempo no celular e a hora passa, você não comeu ainda, você tá aqui, você tá no celular, entrou 8 horas da manhã, tá de férias, né? 8 horas da manhã, deu 2 horas da tarde, você não almoçou, não bebeu água, nada, você vai já, né? Pega um importante salgadinho, também isso, né? bebe um refrigerante. Bebe qualquer coisa. E é importante também o consumo de água, né? Muitos jovens Isso. também, eu acho que... Eu não sei dizer, né? Você deve saber mais. Mas, assim, na questão de hidratar, né? De se Com hidratar. certeza, porque o nosso corpo ele é 70% composto de água. Quanto mais a gente vai ficando, mais água a gente vai perdendo. Tanto que a pele da gente vai ficando enrugada, vai ficando assim, elástica por um motivo, que a gente vai perdendo água. Então, assim, é uma fase muito importante, porque a gente tá em desenvolvimento. Os adolescentes têm que se atentar a isso. Seu corpo tá sofrendo mudança, sua voz muda, seus pelos começam a crescer, tudo começa a mudar no seu corpo. E a água é um dos fatores de hidratação. E hoje, muitos adolescentes, infelizmente, não consomem muita água. Sim, é verdade. Água, eu mesmo sou viciado em água. Que bom. Mas acabou que eu não era assim. Eu comecei a ficar assim Um depois hábito, né? que eu comecei a treinar. Né? Tem quase 1 ano e alguns meses já. E depois que eu comecei a treinar, eu peguei esse vício de água. Eu sempre ando com a garrafinha. Até em casa eu tô com a minha garrafinha, é água. Sempre tô bebendo assim, não muita água, sabe? Mas é só aquilo O só ideal, pra, né? é E só tem pra dar aplicativos hoje, tanto em qualquer tipo de celular, aplicativos vários para você conseguir ter o seu consumo de água. que lembra você, né? Isso. Tem alguns pacientes meus também que botam alarme. É uma estratégia De também. cada tempo, né? Bota lá Isso. pra se lembrar, né? Isso. Ou anota na folhinha quanto tá bebendo para você começar a ter um controle. Ou a garrafinha, porque hoje tem várias garrafinhas de 2 litros. E é uma boa ajuda também para você controlar o seu consumo de água. Então, é porque eu não sei você, né? Mas assim, no meu caso mesmo, a questão da alimentação. Pra mim, a alimentação, hoje em dia, eu sigo uma alimentação básica. Eu digo básica, né? Básica porque eu como o que eu tenho e o que é necessário. Que é, eu evito besteira, né? Evito o máximo de besteiras que tem, né? Mas também acabo dando aquela sugidinha. Como sempre, de vez em quando eu dou aquela... Fujo pra um docinho. Uma beliscada. Um docinho e tal. Mas aí, por exemplo, eu cortei o refrigerante, né? Por causa do açúcar também. Eu dei uma enjoada, né? Depois de um tempo a gente enjoa de algumas coisas. Mas a alimentação mesmo mudou bastante depois que eu comecei a praticar exercício físico, né? E esporte também. Os esportes também são muito importantes, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que se alimenta o dia todo de lanche, né? Come lanche de manhã, de tarde. E quando vai almoçar não tem fome, come só um pouquinho e o resto vai pro lixo, né? Muitas vezes, né? Isso mesmo. Porque geralmente esses lanches eles têm alta calorias. E acaba que por ter uma caloria muito alta, às vezes você não sente tanta fome depois, entendeu? Mas em compensação disso, tem muito conservante, muito aditivo, muita gordura, dependendo desses industrializados. Aí o que eu falo é que quando você começa a fazer exercício físico,
dá um estalo na sua cabeça e você acaba que você começa a procurar alimentos mais saudáveis. Você fica mais E preocupado, você né? fica mais preocupado, é o que Você acontece, quer, às vezes, isso. porque pra você ter o resultado, você tem que estar fazendo isso. Então, Porque senão juntar você os não vê o dois. resultado, você não vê o resultado, né? Isso. E assim, não tem um problema você comer um pedaço de bolo, um refrigerante, mas que você tem equilíbrio com isso. Não tem problema você comer um hambúrguer, mas tem equilíbrio. Não tem um problema você comer isso no final de semana. Não, isso não vai atrapalhar a sua alimentação durante todo o resto do dia, entendeu? Sim. Se você não quer beber refrigerante normal, pode beber a diet, que já reduz os danos, entendeu? Já é uma opção, né? Pra você estar, né, consumindo, né? Então, uma coisa que eu queria perguntar, assim, nossa última perguntinha, né? Por causa do nosso tempo. Assim, a quantidade correta de alimentos, né, por dia. Assim, De refeição. De refeição. Porque eu como 6 vezes ao dia, como eu falei. Mas a gente sabe que tem gente que não come nem 3, né? Então, isso assim, é muito particular do indivíduo, da pessoa. Tem pessoas que, pela sua rotina, a gente consegue manter 6 refeições. Isso é bom porque evita que você tenha vontade de fazer lanches intermediários. Então, a gente prioriza aquelas grandes refeições que a gente fala, café da manhã, almoço e jantar. Sim. Que são as grandes refeições que a gente tem que fazer para não sentir tanta fome ao longo do dia, né? E também para saciar mais. Porém, assim, umas 3 a 5 refeições. Só que se o paciente, se o adolescente ele não consegue fazer tudo isso, a gente tenta manejar a alimentação, esses lanches, entendeu? Transformar esses lanches em opções mais tipo umas saudáveis. pausas, né? Em umas pausas, isso uma também. maçã, uma Pode banana, ser frutas, né? alguma coisa Em geral. assim, mais proteica também, entendeu? Que dê mais saciedade para que não tenha tanta fome ao longo do dia. Mas, no mínimo, assim, de 3 a 5 refeições seria o ideal para um adolescente, de acordo com a vida dele, né? Porque geralmente, adolescente tem escola, né? Sim, tem uma sobrecarga, assim, né? Muito nos maior. Horários, nos horários também, né? Isso. Às vezes não tem como também, né? A gente, que na questão que você falou de não ter condição. De renda. Né? Infelizmente, é uma realidade. Tem pessoas que só vai pra escola para se alimentar. Sim, Então, é verdade. a gente tenta fazer o mínimo possível, né? A gente tá falando de uma realidade de pessoas que têm condições de conseguir fazer essas refeições todos os dias, né? Então, pessoal, obrigado, Milena, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim, por causa do nosso tempo, que está bem curto. Mas não fiquem tristes, né? A gente vai ter outros episódios aí, talvez, né? Vocês vão ficar ligados aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Curta, comente, segue a gente no YouTube. E é isso, né? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E valeu! Ai, gente, que onda. É massa, né?